Masterclass de Brand Sensorial está sendo gravada. Pode compartilhar a tela. Ju, quero que todo mundo agora saque o celular, tire uma foto dessa capa, poste nos stories e marque a gente, por favor. É o mínimo. Ju, faz pose, Thalita, faz pose que eles vão tirar foto. Vamos, gente. Podemos? Todo mundo tirou foto? Todo mundo marcou? Então vamos começar. Peraí, eu quero tirar uma foto com o meu branding sensorial, a minha xícara dourada. Então Certo, vai, você amiga. tem aqui o telefone e cheque. Pode começar. Bora. Ju, se apresente, por favor. A gente não tinha falado sobre isso, né? Mas agora que apareceu essa capa aí, é bom a gente cada um se apresentar, né? Não, a gente não se preparou para essa parte. Tudo bem, foi improviso. Todo o conteúdo, ninguém se pensou em se apresentar, né? Mas, enfim. Boa noite, tá, para todo mundo. Me chamo Júlia, faço parte da equipe do Casal Rocha, liderando os projetos de branding. Hoje a gente vai falar aqui, só para começar, né, de uma das áreas eu acho um pouquinho ignoradas do branding, das estratégias de marca, mas ao mesmo tempo muito determinante quando a gente fala de valor percebido, né, de aumentar a percepção de valor das marcas. E aí, entrando, né, um pouquinho falando sobre mim, tá? Eu sou bibliotecária de formação, cursei biblioteconomia na UFMG e, ao mesmo tempo, fazia uns freelas de design. Então, naquela vibe de agência, de identidade visual e tudo mais. Até que eu entrei na comunidade do Marcados, né, do André Lona, acredito que muita gente aqui seja de lá também. E por lá eu fui estudando branding, fui interagindo com o pessoal, conheci a Louise, o casal Rocha, e já vai fazer 2 anos, né, que eu faço parte da equipe e venho construindo aí muitas marcas. Acho que já passou umas 30 marcas que a gente construiu juntos. E é isso, assim, eu acho. Agora você, Thalita. Minha vez já? Vou Então, ficar gente, boa por último noite. porque eu preciso pensar. Muito justo, viu? Mas tá bom. Gente, boa noite. Meu nome é Thalita. Eu sou de São Paulo. Comecei com o Casal Rocha desde junho. Sou do Mercados desde fevereiro, mas eu migrei de área em 2020. Eu me formei em RH, fiz MBA em gestão de negócios, mas o meu sonho de trabalhar com design foi desde os 15 anos. E aí, em 2020, veio a pandemia, reflexões, e aí eu falei, cara, chegou a minha vez. E aí, estamos aí, trabalhando com o que a gente gosta de verdade, tem sangue no olho para fazer dar certo, e vocês estão acompanhando as marcas que a gente vem lançando, né, junto com o Casal Rocha. E aí vocês estão vendo como é que a gente aplica o brand sensorial, né? Hoje lançou a clínica da Dani, então vocês verem, toda a clínica foi estruturada, pensado com o arquiteto, então tudo isso a gente vai pensando em cada detalhe. E a gente quer apresentar para vocês como é que a gente desenvolveu isso. Então acho que é muito curioso, né? Como é que a gente teve essa linha de raciocínio, de onde que elas tiraram essas ideias, então a gente vai contar para vocês. Sua vez, Lô. Ai, gente, sempre que me pedem para me apresentar, eu não sei muito bem o que eu falo, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa, acho que tem que ser uma coisa mais sucinta. A Ju é da biblioteconomia, é assim que fala, Ju? E eu sou da moda. Foi aí que meu interesse por experiência e por branding. Eu sou formada em moda e trabalhamos muito com marcas, né? A moda, na verdade, você não vende roupa, você vende um lifestyle, você vende uma experiência, Então, o meu interesse por branding começou por conta da faculdade de moda. Não entrei para fazer moda por conta de marca, eu queria muito fazer minhas próprias roupas. Mas acabei me interessando muito por essa experiência de marca, porque a moda é muito difícil você se diferenciar.
uma marca de outra, assim. Gente, no final, roupa é roupa, né? Tudo tecido, tudo, enfim. Ah, é camisa, é camiseta, é calça, é... Como que de fato você se diferencia com marca? E foi aí que começou meu interesse. Isso foi em 2012, já faz um tempo. Depois que eu terminei a faculdade, eu comecei uma pós-graduação em marketing e comunicação, ainda voltado para moda, onde branding é tudo para comunicação. Tudo. Nada parte do nada. Tem que ter uma base, e o branding é essa base. Essas diretrizes são muito importantes para o marketing, para a comunicação. E comecei a trabalhar com. Até então era meu namorado, depois nos casamos, hoje é meu marido, há 8 anos estamos juntos, com Pedro, que ele não aparece, gente. Pedro, muita gente acha que nem existe, porque ele não gosta de aparecer de jeito nenhum. Quando eu mostro ele, é contra a vontade dele. Mas ele é o designer por trás. Hoje temos outros designers trabalhando, mas ele é o designer Master Blaster. Ainda bem que é meu marido. E aí a gente começou, na verdade, eu vendendo os serviços dele e acrescentando questões de experiência nas marcas. E até que eu encontrei André, nichei, estudei mais sobre branding e cá estamos hoje falando sobre branding sensorial, que é uma coisa que até então não é todo mundo que faz, algumas pessoas fazem, mas não dão nome aos bois. Fazem meio que no instinto, o que também começou com a gente muito no instinto. Fazia essa questão da experiência sem saber muito bem o que era. E era muito bem aceito pelas clientes, elas gostavam muito disso, valorizavam isso. Falei, quer saber? Eu vou vender isso à parte, não vai mais fazer parte do projeto, vai ser uma coisa que elas, se elas quiserem, elas têm que comprar. E é isso que a gente quer ensinar para vocês, a vender uma etapa a mais. O cliente vai comprar estratégia, vai comprar identidade visual, vai comprar visual, vai comprar sensorial depois. Vem depois do visual, é a última coisa que a gente entrega. A gente apresenta junto com o visual, mas a gente faz de fato depois que o visual já está mais definido. Isso a gente vai contar um pouquinho hoje para vocês. Pode passar, Ju. Acho que a gente mandou isso aqui, tá até fixado lá no grupo. O que que a gente vai aprender e ver hoje? Identidade visual é legal, mas é a roupa bonita numa pessoa que talvez não tenha nada a dizer e nenhuma experiência a oferecer. É bem assim que eu vendo, exatamente falando desse jeito. Quando o cliente vem buscando identidade visual, eu faço todo o diagnóstico, toda a aula 18, que vocês bem conhecem, e eu falo, eu sei que você veio pedindo visual. E aí eu falei exatamente isso. O visual é uma roupa bonita que você vai comprar, você vai vestir para ir num evento muito interessante, muito prestigioso, vai ter um monte de cliente seu lá, mas você vai chegar no evento e você não sabe o que falar. E é isso. Você só vai ser a pecinha bonita no evento, mas não vai fazer networking nenhum, porque você não sabe o que falar, você não sabe quem falar, o que abordar. E justamente o que eu quero te vender é o que falar e o como falar, que é a identidade verbal, e a experiência que você vai passar para essas pessoas, que é o sensorial. Então, realmente, para a gente não faz sentido. Hoje a gente não vende mais só identidade visual, para a gente não faz sentido. Quando alguém busca e insiste na identidade visual, muitas vezes é porque está começando no negócio, então também eu nem vendo mais estratégia para quem está muito no início. E eu acabo passando para outras pessoas, porque a gente em si não pega mais. Vamos falar sobre como o cérebro interpreta as marcas. Essa é da Júlia. O que é o brand sensorial? Como aplicar o processo do brand sensorial nos nossos projetos? Como vender essa etapa profissionalmente? Alguns casos reais. E Thalita vai fazer umas dinâmicas do brand sensorial na prática, que isso vai ser a coisa mais rica da aula de hoje. Eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês concordam com esse retângulo preto. Vocês vendem mais identidade visual, então vocês reduzem a marca à questão estética? Sim ou não? Pode deixar no chat.
Vocês levam em consideração o comportamento humano, né? O comportamento do cliente de vocês, da marca do cliente de vocês. Acabam entregando identidades lindas, mas que elas talvez não se sustentem. Não conecta muito o visual com atmosfera, experiência. E não entende muito sobre percepção sensorial. Alguém se identifica com isso? Os projetos são esteticamente muito bons, mas as experiências talvez não, nem sempre são coerentes. E coerência, gente, para vender um projeto completo é tudo. Eu geralmente consigo fechar o projeto todo, da estratégia ao sensorial, quando eu falo sobre coerência. Isso é uma coisa muito legal. É porque você não consegue ter uma marca coerente se você só faz um pedaço dela. Se você só faz o visual. Ou só faz a estratégia e não tem o resto. Ou só faz o verbal. Nem tem como fazer só o verbal, né? Mas você acaba criando marcas incoerentes. Ambientes que contradizem a marca. Isso é muito comum. Você, no Instagram, a marca é de um jeito, você ela é uma loja, às vezes, de roupa, uma hamburgueria, enfim. Você vai pessoalmente e se causa uma estranheza, porque o ambiente em si não é a mesma coisa que você estava esperando, porque na experiência ali do Instagram estava diferente. Isso é muito comum. E quem nunca, né? Cliente se chocou com o valor que vocês passam. Quem nunca? Cliente se impressiona com o valor que vocês passam. Às vezes nem é um valor muito alto, mas ele fala: Meu Deus, 5.000? E acha que é um absurdo você tá cobrando isso. Gente, hoje faz mais de um ano que nunca mais recebi. Se o cliente acha alto o valor, pode ser que ache, ó, sai caladinho. Ele pode achar na cabeça dele. Faz muito tempo que nenhum cliente expressa do tipo, você é louco, mas eu já ouvi. Você é louca? 5.000 por tal projeto? E hoje a gente consegue cobrar muito mais que isso. Mas já me chamaram de louca. Eu fiquei extremamente ofendida. Pode passar, João. Aqui a gente vai entrar, né, numa parte muito importante para a gente entender, né, a construção que a gente vai fazer nessa aula a partir de agora, tá? A gente precisa separar a identidade visual de identidade de marca. A identidade visual é a tradução gráfica da marca, então é tudo aquilo que vai ser visto, né? O logotipo, as cores, a tipografia, os ícones, os padrões visuais. Então é o que organiza a estética da marca para criar uma unidade visual e ajudar no reconhecimento. Mas, igual a Luísa falou, é só a parte visual. A gente precisa começar a trabalhar e educar os nossos clientes para entender a sua identidade visual não é a sua marca. A gente precisa trabalhar nos nossos projetos a identidade de marca, que é o conjunto que vai construir a percepção que o público do nosso cliente vai ter sobre o negócio dele. E isso integra, né, o que se vê, claro, mas também o que se sente, o que se ouve, o que se vive, o que se interpreta. Então, enquanto a identidade visual ela responde a pergunta, né? Como que a marca aparece? Como que a marca é? A identidade de marca, ela responde, tipo, quem que é essa marca? Como que ela se comporta? Então, quando a gente trabalha identidade de marca, a gente pensa no tom de voz, em como que essa marca fala, na experiência do atendimento, na atmosfera do ambiente, na postura da equipe que recebe ali o cliente dessa marca, na história, nos valores, na personalidade. Então, é tudo que engloba como que a marca é vista e como que ela atua no mercado, tá? E aí a gente precisa ter isso muito claro, porque se você continuar confundindo identidade de marca com identidade visual, você não vai conseguir agregar mais valor e fazer o cliente perceber o valor do seu trabalho, tá? Porque a gente só vende aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita, o cliente precisa de uma identidade visual, você vai conseguir só vender identidade visual ali com muita dificuldade, uns 2.000, 3.000, no máximo 5.000 reais, que a gente sabe como que é a luta,
para vender identidade visual, que os clientes tudo acham caro. Você põe R$ 100 a mais, nossa senhora. Então, assim, tem que começar a criar essa consciência de que o seu cliente ele precisa de identidade de marca, com essência, o visual, o comportamento, a experiência. Porque quando você junta a identidade visual, a experiência, a história, tudo isso numa mesma bolha, cara, isso para o seu cliente é riquíssimo. Então, a partir do momento que vocês conseguirem passar isso para o cliente de vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir dobrar, triplicar aí o valor que vocês cobram hoje, tá? Então, tendo isso claro, a gente precisa, antes de entrar nos conceitos de brand sensorial em si, né? Precisamos olhar e entender como que o cérebro humano ele vai processar e interpretar marcas. Então, o primeiro ponto, tá? Isso é neurociência. Depois, quem quiser estudar mais a fundo, eu tô me aprofundando bastante nisso. É uma área que me interessa. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que vocês entendam é: o corpo humano, ele interpreta algo antes da mente raciocinar que interpretou. Tá? Então, antes de você pensar assim, por exemplo, tá? Nossa, é uma xícara verde. Antes de você pensar que é uma xícara verde, o seu corpo já olhou para isso e teve alguma reação, tá? Isso significa que antes do pensamento existe sensação. Beleza, temos uma ordem biológica, tá, gente? Não estou tirando aqui da minha cabeça. Isso é ciência, é biológico do corpo humano. Então é sempre a mesma essa ordem, tá? Primeiro sensação, depois emoção e por último interpretação. Só que isso não é uma coisa que acontece. Nossa, eu estou sentindo. Nossa, eu estou agora tendo uma emoção. Nossa, agora eu estou interpretando essa emoção que eu estou. Não, você não pensa isso. Isso acontece em milissegundos. Não dá pra gente raciocinar que a gente está sentindo isso. É uma coisa muito rápida que biologicamente acontece. Então, quando a gente fala de brand sensorial, a gente não está falando de estética, né? A gente está falando de neurobiologia. É uma resposta do corpo humano biológica. Ponto. O que a gente vai fazer? A gente vai construir isso aqui, trabalhar essa neurobiologia para criar experiências e intencionalmente fazer com que o corpo ali do cliente, do nosso cliente, interprete a marca da forma como a gente quer que ele interprete. Tá? Então não é assim, eu coloquei isso aqui porque eu achei bonito. Aí, como que a pessoa bate o olho naquilo e interpreta? Você não sabe, porque você não criou intencionalmente. Então, a gente precisa criar isso intencionalmente, tá? Eu vou fazer 2 exemplos aqui agora para vocês entenderem na prática como que funciona essa experiência do nosso corpo, tá? Por exemplo, a gente vai imaginar uma cafeteria, tá? Uma cafeteria bem chique, assim, que você viu no Instagram. Você viu no Instagram a cafeteria com uns bolos lindos, maravilhosos, nossa, uns café. Você sente o cheiro lá do Instagram na foto, você já sente o cheiro do café. E aí você tá doido para ir na cafeteria, você vai nessa cafeteria. E aí você entra lá, você sente o cheiro gostoso, a luz é acolhedora, o ambiente tá limpo, o barista lá que tá fazendo o café, ele sorri para você, te dá bom dia, boa tarde. Tem uma música ali tranquila tocando, aí as cadeiras parecem confortáveis. Você quer ficar ali, menino? Fala assim, nossa, eu vou trabalhar aqui, vou trazer o computador, não quero ir embora. Então, sem perceber, quando você entrou ali, você tinha uma experiência no Instagram, você foi pro ambiente e falou assim, cara, isso aqui era o que eu esperava. Ou às vezes é muito mais do que eu esperava. E aquele ambiente te agrada, é um ambiente que você quer ficar. Provavelmente você vai pedir algo nessa cafeteria, você vai permanecer ali por mais tempo, você vai voltar outras vezes, vai indicar para os amigos. Não até por causa do café, às vezes o café nem é tão bom assim, mas não é o melhor café do mundo, mas por causa da sensação que você sentiu ali. Agora pense em outro cenário, tá? O mesmo Instagram, com bonito lá, com café bonito, os bolos. Você vai lá na cafeteria todo empolgado, né? Porque você viu o Instagram. Você chega lá, aí tá sentindo cheiro de gordura queimada, a luz tá queimada lá, uma luz queimada, o piso tá molhado, a música tá alta demais, aí a cadeira que você tá sentando não é confortável, você toda hora fica remexendo assim na cadeira porque você não se sente confortável lá. Você não tá raciocinando, às vezes você não pensa assim, nossa, eu tô me sentindo desconfortável aqui na cadeira. Mas você não vai pensar isso.
Mas o seu cérebro já decidiu que você não quer ficar ali. Então, mesmo que o café seja o melhor café do mundo, a sua experiência ela já nasceu quebrada, porque o cérebro já registrou a primeira sensação que você teve. E depois a emoção. Aí depois você interpretou racionalmente. Então, é assim que o corpo funciona. Quando a gente fala de brain sensorial, a gente precisa que tudo esteja coerente e faça a pessoa querer ficar naquele lugar. Aqui eu estou dando um exemplo de cafeteria, tá? De uma experiência boa e de uma experiência ruim, para ser bem discrepante para vocês entenderem. Mas isso funciona nos mínimos detalhes que a gente não percebe, tá bom? Então, enfim, entendemos aqui, né? Que decisões são emocionais, não são lógicas, né? Claro, a gente toma decisões lógicas, mas primeiro são emocionais. A percepção ela é integrada, não é uma coisa isolada, um café bom, ou uma luz bonita, um sofá confortável que vai te fazer querer ficar num lugar ou gostar mais dali. Não, é o conjunto, é o todo. Então, percepção é integração, é o conjunto do todo. Identidade visual sozinha não sustenta experiência, tá? Porque ninguém sente uma experiência com logo. Ah, que legal, recebi aqui uma xícara com seu logo. Não tô sentindo a sua experiência. Bonita a xícara, mas, tipo, pra mim pouco importa. Inclusive, quando às vezes a gente recebe uns material com uns logos assim, a gente nem usa, né? Porque ele tá com um logo totalmente assim da pessoa lá. Quem vai querer sair com um trem, né? Com uma marca que às vezes você nem gostou, enfim. E que experiência cria valor percebido. Então, às vezes, a gente precisa passar isso aqui para o cliente, porque o cliente ele não entende isso, tá? Então a gente precisa saber comunicar isso para o nosso cliente. E é por isso que exatamente por esses pontos aqui, né, que eu trouxe, que os profissionais que entendem o sensorial, eles entregam mais para o cliente deles, eles se diferenciam mais no mercado e eles são mais valorizados. O cliente não fica questionando o preço. Você cobra, ele vai pagar. Gente, eu tô falando porque eles pagam, real, assim, tá? Então, você precisa começar a trabalhar numa camada onde a marca ela é sentida e interpretada, tá? Racionalmente ali, biologicamente. E aí a gente entra numa coisa que na neurociência a gente chama de coerência cognitiva, tá? Quando diferentes estímulos eles contam a mesma história, o cérebro ele registra, nossa, cara, isso aqui faz sentido, tá? Vamos olhar aqui para esse primeiro símbolo, por exemplo, tá? A gente tem um círculo maior ao redor e vários círculos menores que formam aqui um zero, um anel, enfim. Tudo isso está seguindo uma mesma lógica, estão se organizando, tá tudo bem organizado. Isso a gente chama de coerência cognitiva. É quando todo o conjunto ele conta uma mesma história. E aí isso no cérebro humano tá ativa aquela sensação de segurança. Cara, isso aqui faz sentido para mim. Nossa, isso aqui foi muito bem criado. E aí cria o valor percebido. Agora, se a gente tem um mesmo círculo aqui, tá? Vamos supor que isso aqui é o círculo, tá, gente? Vamos supor que é a identidade visual. E aí aqui é todos os pontos de contato que o seu cliente trabalha. No de baixo, o círculo aqui é a identidade visual que você criou, maravilhosa, linda, perfeita, redondinha. Aí o cliente vai lá, faz um post de um jeito, monta uma clínica, a clínica toda de outro jeito. Aí ele compra um mimo lá para dar para o cliente dele de outro jeito. Aí o tapete que tá lá na experiência tá de outro jeito. Então, assim, ele vai montando um quebra-cabeça. Ah, eu gostei disso aqui, vou levar. Ah, eu gostei disso aqui, vou levar. Na hora que vê, menino, você não casa. Sabe quando você compra móvel para sua casa? Gente, eu passei muita luta com isso. Quando eu mudei, eu saí ganhando móvel de um monte de gente, né? Que eu não tinha dinheiro para comprar móvel. Aí foi ganhando assim: meu tia me deu um móvel, aí meu avô me deu outro, aí fulano me deu outro. Gente, para encaixar isso num cômodo. Misericórdia, as peças não encaixavam, assim, ficava tudo esquisito, sabe? Agora pensa, tipo, se eu tivesse dinheiro para contratar um marceneiro para fazer tudo planejado, bonitinho. Então é exatamente isso aqui que a gente tem, tá? Isso aqui é uma bagunça. E quando o cérebro ele bate o olho nisso aqui, cara, isso aqui tá errado. Ele rejeita isso aqui na hora. Tem uma frase de um livro que a Louise citou quando a gente estava montando, né, toda essa aula, que é de que o cérebro rejeita bagunça. Ah, mas o cliente não tá bagunçado. Cara, você acha que não está bagunçado, porque você gosta das coisas que tá ali. O cliente gosta de, sei lá o quê, junta com outra coisa que ele gosta, aí vira um monstro, um Frankenstein. E para ele tá tudo ótimo, porque ele gosta de tudo. Só que para outra pessoa que tá vendo, é monstruoso. Não faz sentido nenhum na cabeça daquela pessoa.
E aí o cérebro da pessoa pensa, cara, isso aqui não é confiável, isso aqui tá esquisito, não sei o que a pessoa pensou na hora que ela montou isso. Isso gera incoerência cognitiva. Incoerência cognitiva, baixa percepção de valor, tá? O cérebro rejeita. Então, vocês precisam começar a entender isso daqui para começar a aplicar brand sensorial e vender isso para os seus clientes. Então, aqui, tá? 95% das decisões humanas são inconscientes, tá? O sistema límbico, que é o sistema da emoção, ele reage antes da razão, beleza? Memória sensorial é maior do que memória visual. As pessoas se lembram de como elas se sentem. Elas não se lembram de como, do logo que eu vi, da cor. Não, elas se sentem da experiência, de como que você fez ela se sentir. Então, memória sensorial é maior que memória visual. Estímulos integrados, quando tudo está conversando, lembra aqui do círculozinho. Estímulos integrados é igual a uma percepção coerente, tá? O cérebro rejeita bagunça. E incoerência sensorial é igual a ruído na comunicação e na marca do cliente e perda de confiança. Então, ele vai perder valor da marca dele por conta dessa incoerência sensorial, tá? Então, no fim das contas, o brand ele é criar essa coerência entre estímulo e posicionamento. É quando você orienta a atmosfera de forma estratégica, intencional. Olha, estou montando isso porque eu quero que os clientes sintam tal coisa. Eu quero gerar essa sensação, essa emoção. Não dá para se criar isso no feeling, até dá, tá? Mas assim, vai acabar uma hora ou outra que vai ter um ruído. Então você precisa pensar isso estrategicamente. Não dá para o cliente pegar, eu gostei aqui desse quadro aqui de pavão, aí eu queria um sofá rosa e sabe assim, tipo, gente, porque cliente, vocês pegam, vocês dão identidade visual para eles, eu tenho certeza que eles abrem o manual só no dia que vocês mandam para eles, depois nunca mais. Eles colocam o manual ali no Drive, deixam lá no Drive, aí depois passa 6 meses, você consegue me mandar aquele link da identidade visual que você criou? Aí, você já estava lá no contrato que o drive vai ser apagado não sei quanto tempo o cliente está lá te pedindo o drive. Então, assim, eles não abrem. Então, vocês precisam trazer isso aqui para eles, porque eles não vão usar as cores que vocês deram para a marca, eles não vão pensar nessa experiência sensorial. Então, a gente precisa orientar como dar essas diretrizes para eles de forma estratégica e conectada com a marca ali que vocês estão criando. O brand sensorial também são estímulos, né, para traduzir a marca. Então, assim, quando a gente faz, mesmo que seja só uma identidade visual, a gente tem ali os pilares daquela marca. Então, é uma marca moderna, é uma marca que quer, enfim, acolher as pessoas. Você tem ali uns valores e uns pilares que vão te levar ali para criar identidade, né? Então, quando você faz o brand sensorial, para além do logotipo, aí você cria todo um conceito ali para explicar, porque as fontes são curvas, para acolher, porque as cores, a psicologia das cores, o azul traz não sei o quê. Tá, mas o cliente não vai conseguir aplicar isso, no máximo ele vai colocar num push. Então, a gente precisa pensar, para além do visual, como que eu posso criar estímulos para traduzir tudo isso que eu quis trazer aqui no visual? Beleza. Brand sensorial existe para integrar o físico e o digital, tá? O cliente precisa, e vocês também precisam ter isso aqui muito claro, de que é necessário integrar o físico com o digital. Não adianta o seu digital ser uma coisa, aí, nossa, o design do Instagram é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu chego lá no presencial, não tem nada a ver. Tá, gente? Eu não sei vocês, tá? Mas toda vez que eu espero alguma coisa e eu tenho uma reação frustrada, que me decepciona, nossa, pra mim é o fim do mundo. É igual aquela comida boa no iFood que você, nossa, tá com a cara boa, você tá morrendo de fome, você pede, aí chega a comida é ruim. Gente, eu odeio gastar minhas coisas com comida ruim, gastar meu dinheiro com comida ruim. Então, assim, a gente precisa que o cliente entenda isso. Não adianta você ter um design bonito no Instagram, ele precisa vir pro físico. Só que aí o cliente olha para a identidade visual, ele acha que ele tem que aplicar o logo em tudo. Aí é o logo na xícara, o logo no teto, o logo na toalha, o logo no. Você não tatuar o logo na testa. Gente, sério mesmo, os clientes põem logo em tudo. Então, assim, o cliente do cliente já tá cansado de ver tanto logo. É logo em todo lugar. Se bobear, tatua o cliente dele para sair com o logo andando também. Então, assim, a gente tem que fazer o cliente entender, olha, a sua identidade visual, a sua identidade de marca não é só o seu logotipo. Aí vem aqueles exemplos práticos, né? Tipo Coca-Cola.
Cara, você olha para um urso polar lá, você lembra da Coca-Cola no Natal, uma família lá bebendo Coca, tipo, sabe? São assim, você vê a garrafa da Coca-Cola sem o logo, você sabe que é da Coca-Cola. Estou usando um exemplo clássico aqui, mas é exatamente isso que a gente precisa levar para os nossos clientes, beleza? E por último não, perdão, identidade de marca. Então, começar a trabalhar essa identidade de marca, é isso que o Brand Sensorial traz. Era o último, sim. Então é isso, gente. Eu acho que até aqui tá dando para compreender, deu para entender tudo, como que o cérebro funciona, como que a gente precisa trabalhar o brain sensorial, tá claro. Às vezes eu vou acelerada, tá, gente? Se eu estiver muito rápido, vocês dá uma puxada. O Dado falou que faz muito sentido. Perfeito. E aí a gente vai falar, né, de como trabalhar e vender o brain sensorial. Vai lá, Lu. Sou eu agora, né, Ju? Sim. Pode passar. É dessa forma que a gente. Hoje em dia eu já não apresento mais desse jeito. Porém, é uma maneira muito interessante de vocês visualizarem como que eu explico para o cliente as etapas que ele tem que passar. Gente, eu nunca vendo para o cliente o que ele chegou pedindo, que muitas vezes é a identidade visual. Ai, não gosto mais do meu logo, não me identifico mais, né? E o foco dele tá ali no tangível, nas cores e no logo. Eu faço aula 18 do meu jeito, tá? Eu adaptei a aula 18 e eu mostro que a gente precisa extrair informações sobre negócio, sobre público, sobre personalidade, crenças, para então entregar um guia de posicionamento que é a base de tudo. É a partir daqui que parte qualquer criação, seja de nome, seja de verbal, seja de visual ou de experiência, que é o sensorial. Então eu já nem deixo o cliente sair daqui sem fechar o mínimo, que é o guia de posicionamento. Mesmo ele tendo chegou pedindo visual, ele vai comprar o guia. E é tudo vendido à parte. O guia de posicionamento é um valor, nem é outro valor. Verbal é outro valor, visual é outro valor, sensorial é outro valor. Eu tenho uma esteira de produtos hoje. Alguns clientes fecham tudo e alguns fecham por etapas e vão caminhando. Então, fecham o guia não é negociável. E aí depois a gente negocia. E o sensorial, eles enxergam muito valor, é a última coisa que a gente entrega, porque eu amarro falando que só quando a gente tem o brand sensorial que a gente cria o universo de marca, que é onde tudo faz sentido. Que é onde os pacientes, os alunos, porque a gente vende para clínicas, onde eles vão realmente sentir a marca. E não só ver a marca, e não só ouvir o que a marca tem a dizer, eles vão realmente sentir no sabor, no cheiro, na percepção do toque, nos detalhes dos mimos e dos brindes, na direção fotográfica. É uma percepção que não, ela é tangível, mas a gente muito mais sente do que a gente racionaliza, igual a Julia explicou. A gente percebe que tudo faz sentido, e quando a gente chega na clínica e é servido um café que, nossa, faz todo sentido porque tem ali o desenho do conceito do arco-íris, a gente pensa, nossa, ela pensou até nisso. Mas a gente não fica racionalizando demais, a gente só fica impressionada. É algo que a gente tem vontade de tirar uma foto, de postar que a gente está nesse lugar, é algo que nos impressiona. Então, eu sempre vendo o sensorial falando que ele é o que amarra tudo. E que o branding, ele serve para não deixar ponta solta. E fazer só o guia de posicionamento, que é o que vocês vendem como estratégia, é a primeira etapa, mas não é tudo. Que criar o verbal é mais uma etapa, mas não é tudo. Que ter a identidade visual é mais uma etapa, mas não é tudo. Mas quando você tem tudo isso, mais o sensorial, aí você tem tudo. Aí é só aplicar. Aí é só implementar. Que é a etapa 3. Fazer os personalizados, aplicar no espaço físico, fazer os anúncios, site, Instagram, papelaria, blá, 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 os pontos de contato. Que é o que geralmente
A gente começa a nossa carreira aqui, né? Fazendo ponto de contato. E não deveria ser assim. Hoje a gente sabe, mas é normal. A gente precisa amadurecer para entender isso. E, Ju, acabei de ver que isso aqui tá desalinhado, tá me dando negócio. Eu vi também. De dó. A gente geralmente começa por aqui. É normal, gente. É preciso maturação para a gente conseguir vender o todo. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Tem mais slide falando sobre isso, Ju, ou não? Ah, aqui. Pronto. Como que eu vendo hoje? A gente tem duas variações. Em muitas das etapas eu tenho duas versões. Eu tenho a versão Pocket e a versão completa. Dificilmente eu deixo o cliente escolher se ele quer o Pocket ou o completo. Geralmente eu defino do tipo, se ele tem muito tempo de carreira, se ele é uma pessoa que a gente considera líder de mercado e tem um bom faturamento, fatura acima de 100 mil por mês, você vai fazer o completo. Não tem por que fazer o Pocket. O Pocket, ele foi desenhado para quem tem um faturamento mais baixo e para quem não tem tanto tempo de mercado. Até ele questionar, mas qual é a diferença do Pocket e do completo? Eu falo, você é um profissional intermediário ou iniciante? Não, já é experiente. Você não pode ter um Pocket. Não é coerente com com o seu nível de profissional. Então eles entendem e eles compram completo. Mas existe o Pocket, que é a versão que tem menos itens, eu deixo o cliente escolher. Aqui tem 7 itens, tem mais, porque a Julinha enfiou aqui uma música, playlist. Eu não tenho afinidade nenhuma com música, tá, gente? Então eu não costumo vender isso. Mas em um projeto, a gente criou uma playlist para cliente. E a cliente adorou, o tema era Itália e tal. E eu não tenho afinidade com música, mas eu sei que alguns de vocês pode ter. Então é bem interessante vender isso pro cliente. Eles adoram. Eu não tenho afinidade, eu não vendo. Mas quem tem pode vender. Então a gente vende bastante decore e arranjos, que é para decoração do espaço, moda e beleza, que é o meu lugar, minha zona de conforto. Aroma, então que cheiro tem o espaço? Mimos e brindes para os pacientes ou alunos. Menu gastronômico a gente adora, é a parte que a Júlia mais gosta de fazer, né? Trabalhar sabores. Que sabor tem a marca? Então a gente procura e traz. E como que a gente entrega isso? A gente pesquisa em vários lugares, mas principalmente no Pinterest, referências de drinks, de comes e bebes, e a gente monta, salva tudo numa pasta, e pastas separadas. Cada um disso aqui é uma pasta, num drive, ó, a Júlia já até abriu aí. Ó, a gente entrega essas subpastas no drive para o cliente, e dentro de cada pasta tem um monte de. É uma curadoria que eles recebem de direção fotográfica, de mimos e brindes, de gastronômico. E a gente explica que isso aqui é um start, que o ideal é que eles entendam o que a gente está entregando e eles continuem suas próprias buscas e continuem salvando alimentando essas pastas. Isso aqui é um pouquinho que a gente dá. E eles pagam por esse pouquinho que a gente dá. Eu vendo o Pocket por 3 mil e o completo por 6 mil. E eu vendo, gente. De verdade. Eles valorizam demais isso. Para eles faz muito sentido. Como vocês acompanham a implementação? Olha, a nossa vontade, óbvio, que é de estar ao lado deles para ver se eles não estão se desvirtuando da marca. Mas a gente atende muitos clientes. Todo mês tem mais de 5 projetos. Então, humanamente, é muito difícil de acompanhar todo mundo. Claro que a gente sempre está olhando no Instagram, principalmente a equipe que acompanhou o projeto, que fez o projeto, olha o Instagram, manda lá no grupo que tem todo mundo. E a gente vai vendo. Eu, sinceramente, quando eu vejo uma coisa muito que se desvirtuou demais, eu chamo o cliente para conversar. Eu falo, não, você tirou isso aqui. Não, isso aqui você não vai. Não, nada a ver, nada a ver. Refaça. Eu faço. Eu sou bem chata. Mas é porque também o meu tipo de relacionamento com o cliente acaba sendo muito próximo. Pergunta se É entrega só. só,
Só complementando aqui da implementação, quando o cliente escolhe a consultoria com o arquiteto, a implementação ela é muito mais acompanhada, tá? Isso aqui o cliente pode escolher, eu quero a consultoria com o arquiteto, porque aí a equipe ela vai estar em contato direto com o arquiteto que está planejando a marca. Tá? Então, nesse caso aqui, se você quiser acompanhar mais de perto a implementação, ou, por exemplo, a Louise faz muito de indicar os fornecedores, às vezes ela mesma faz o intermédio, o cliente paga, ela só manda o boleto para o cliente pagar, mas ela que faz todo o material, ela que manda para os fornecedores fazer mimos, cosméticos, essas coisas. Então, você pode tentar fazer esse intermédio para garantir que tudo seja ok, mas dá muito trabalho, né, gente? Então, assim, o cliente também tem que ter responsabilidade sobre a marca dele. Não dá para vocês pegar o negócio deles e sair fazendo tudo por ele. Ele tem que ter um pouquinho de trabalho ali. Você já tem todo o direcionamento. A gente sempre mantém um grupo ali. Se o cliente. Gente, eles mandam foto, tá? Eles estão no shopping. Olha isso aqui que eu achei. E eles mandam foto pra gente. Ai, o que vocês acham de eu comprar isso? Então, o próprio cliente, ele se empolga e te manda ali para você fazer um acompanhamento. Então, também não precisa ser algo tão assim, eu preciso ajudar o cliente a pegar isso aqui e colocar no mundo. Não peguem essa responsabilidade para vocês, porque o negócio é do cliente. O que você prometeu, o que você vendeu, você entregou. A não ser que você venda a parte realmente de implementação, né? Que igual a gente falou aqui, tem os personalizados, o espaço físico, os anúncios, aí sim. Mas se você vendeu só a parte de criação aqui com direcionamento de brand sensorial, não peguem essa responsabilidade, tá? Porque vai ser uma coisa que o cliente pode. Porque você não sabe, não prometam isso, a não ser que realmente seja uma entrega que vocês queiram fazer no projeto de vocês. Eu levo muito em comparação com um projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura tem duas formas de você contratar. Você pode contratar só o projeto, aí o arquiteto te entrega e você se vira para encontrar os fornecedores e implementar, né, e realmente fazer acontecer. Ou você contrata o projeto e o acompanhamento de obra. Aí o arquiteto acompanha a obra, piriri, pororó. A gente também acompanha quando o cliente contrata, por exemplo, eu vou fazer os personalizados, vocês fazem? A gente faz, mas a gente cobra por item, por item que a gente faz. Eu vou aplicar numa pasta, é um valor. Vou aplicar num cartão, é outro valor. Vou fazer um letreiro de porta, é outro valor. Por item a gente cobra e entrega. Se o cliente não quer ter dor de cabeça, ele faz com a gente e vai sair tudo perfeito. Mas tem cliente que também faz por conta. É difícil dar grandes BOs. Às vezes eles erram um pouco na cor, mas, gente, depois de um tempo a gente aprendeu assim, também deixar, porque senão toda hora é um estresse tão grande que não, eu quero paz na minha vida, sabe? A gente entrega o nosso melhor, mas o cliente também tem que fazer a parte dele. Eu acabei de sair de uma inauguração de uma clínica onde a gente fez o acompanhamento com a arquiteta. Então, a arquiteta, ela fez o projeto, a gente viu o projeto e falou, então, não, querida arquiteta, a gente precisa refazer. A gente refez vários pontos, ela refez no projeto e implementou, e ficou perfeito. E tá lá, tudo do jeitinho que a gente pensou, tá lá. Tem algumas coisas que a gente faria um pouco diferente? Tem. Mas tem muita gente envolvida. Quando tem muita gente envolvida, não adianta também a gente querer fazer tudo, tá? A gente faz o nosso melhor, mas as pessoas implementam do jeito que elas entendem. É igual telefone sem fio. A gente tem A que ser. Camila, Pode falar. pode falar, desculpa. A gente tenta ser o mais claro na mensagem, mas a pessoa do outro lado pode ser que entenda um pouco diferente. A Camila, o quê? A Camila perguntou se a gente entrega só as pastas como um guia e ele que corra atrás. A gente traz um. Na identidade visual, a gente vai mostrar mais para frente, tá? A gente apresenta um moodboard ali de cada elemento do sensorial e nas pastas a gente traz muito mais material, tá? E a gente também, quando a gente encontra, né, e o cliente ele tá mais aberto, a gente manda links de sites que a gente encontrou as coisas, a gente tem os fornecedores também que a gente divulga, né? E a gente traz, por exemplo, tem um projeto que a gente fez agora, que ele a vibe dele, a paleta de cores, tá? É azul. Então a gente trouxe várias fotos mesmo dos instrumentos que a pessoa consegue encontrar no supermercado, um Curaçao Blue,
enfim, sabe essas coisas. Então você consegue direcionar o cliente para, olha, você vai encontrar nesse lugar, né? Mas não tem como a gente comprar para o cliente, até porque a gente atende clientes de todo o Brasil, né? Inclusive agora estamos indo para o internacional. Então, assim, você pode direcionar o cliente ali com as fotos e com links e tudo mais, mas o cliente vai ter que realmente ele fazer a parte dele de comprar, de correr atrás também, né? Não dá para a gente mandar tudo, porque é muito, muito trabalho. Então a gente traz esse direcionamento, vai, inclusive projetos de meses, se a gente vê alguma coisa num lugar relacionado ao projeto, a gente manda o link lá no grupo, porque o grupo dos projetos eles são vitalícios, a gente não apaga, então a gente fica ali com o grupo e está sempre alimentando, tá? Não sei se respondeu sua dúvida, Camila. E complementando, teve um projeto que eu vou apresentar para vocês, só que ela já vinha com a ideia do verde, a gente teve que fazer uma curadoria qual pedra era mais acessível para ela comprar. Então, além também tem que ter esse raciocínio lógico se o cliente vai ter condição de bancar aquilo. Então, além das pastas, a gente também tem a gente faz essa curadoria para não ser algo tão inacessível para o cliente depois também. Então, é importante tomar cuidado com isso quando a gente vai criar todo o sensorial. Sim, eu penso bastante nisso no gastronômico. O cliente, ele tem uma cozinha, ele tem uma copa, ele vai conseguir criar esse drink? Ou não, ele não tem uma cozinha, ele precisa de uma coisa que ele vai comprar ali no mercado e deixar na geladeira, uma coisa meio pronta para servir. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Qual é a realidade desse cliente? Ele tem uma estrutura e também tem dinheiro para colocar isso em prática? Não, ele não tem. É super possível vocês adaptarem todas essas áreas e outras mais que não estão aí para a realidade do cliente. O menu gastronômico precisa ser macarrão com um champanhe com frutas frescas? Não, gente. Pode ser uma coisa super simples, só que na identidade do cliente, sabe? Então é importante a gente também ter essa percepção. Tem uma pergunta aqui. Peraí. Boa noite, pessoal. Fiquei com uma dúvida meio paralela. Vocês comentaram que vendem um projeto por partes. No guia de posicionamento, vocês fazem identidade de. Gente, guia de posicionamento é o que vocês conhecem como relatório de estratégia. É isso. Não é a identidade. É uma parte. É o primeiro passo. Então, tudo eu vendo separado. Antes eu vendia tudo meio num bololô ali, fazia meio que um pacotão e passava um valor só. Hoje eu passo os valores por partes. O cliente ele pode comprar o todo ou ele pode ir comprando por etapas. E as etapas são, que são vendidas, guia de posicionamento, naming, identidade verbal, identidade visual e brand sensorial. É isso. Pode passar, Ju. Se hoje eu quero até. Deixe no chat, gente. Então, somos tão poucas pessoas aqui. Falem quanto vocês cobrem hoje no projeto de identidade visual de vocês. Saibam que com o brand sensorial vocês conseguem dobrar, minimamente dobrar esse valor. Então, se vocês cobram 3.000, vocês conseguem cobrar 6. Se vocês cobram 6, vocês conseguem cobrar 12. Alguma dúvida sobre como vender o sensorial? Acho que pode passar, Ju. Amanda, vem fazer uma consultoria com a gente. Esquece isso de vender combo, tá? Com 1.000 coisas por 5.000. Você tem que vender tudo separado. E o cliente vai pegando aquilo que ele consegue pagar. Senão, bucha, bucha, bucha. Um monte de coisa que você entrega e não recebe muito bem por isso. Pode continuar, Ju. Aqui a gente trouxe alguns projetos para vocês verem como que é a apresentação da identidade visual, tá? Que o cliente recebe, tá? Lá no Behance, também no PDF, no final vocês vão ter essas referências e muitas outras que a gente trouxe para vocês verem. Então, aqui, o que que a gente tem, tá? Esse projeto foi para um evento, tá? Em específico. E
ele traz essa questão do on the full face, a gente trabalhou um conceito ali de estrela guia, de nortear as harmonizadoras. Então, aqui só para contextualizar vocês, tá? Do caminho que esse projeto tomou. Então, quando vocês veem o visual, vocês veem que já está sendo trabalhado tudo isso, né? A estrela, umas letras aqui mais, como se diz, fantasiosas, assim, né? Que traz esse encantamento, enfim. Aqui seria a identidade visual. E para vocês verem como que a gente trabalha o sensorial. Isso aqui, gente, já é uma foto do evento, tá? Do evento quando aconteceu. Então, para vocês verem como que a cliente realmente trabalhou o sensorial. A gente vai mostrar um vídeo também. Mas isso aqui é como a cliente recebe na identidade, na apresentação de identidade visual. Então, aqui a gente trouxe o mood. Então, qual que é o mood dessa marca? Tá? Um mood geral, não é um mood board normal, tá? Brindes e mimos, então a gente pensou que, um convite, caixas, e a gente falou para ela assim, você pode fazer aquelas caixas temáticas, tipo o calendário do Advento, sabe? Que você vai abrindo ali uma coisinha, então a gente fez isso, trouxe isso para ela. Ela tem uma empresa, uma marca de cosméticos, então a gente falou, lança uma linha especial ali, para o evento, né, para você vender, ter uma edição limitada. Então a gente trouxe, fez várias pesquisas, que é só um pouco, né, do que a gente trouxe, claro, no Drive. Gastronômico, então, como que a gente trabalha a identidade visual no gastronômico, né? Então, drinks azuis, o prato aqui estrelado, nas próprias trufas, nos macarons. Aqui é um gin aqui, que inclusive eu vejo direto, sou apaixonada com esse gin, sou doida para comprar no supermercado aqui de BH. Então, cara, na hora que eu vi o projeto, eu lembrei do gin. Então, é muito legal também que vocês exercitem o olhar de vocês. Para ver a marca ali, cara, lembrei de um produto ali que eu vi no supermercado que dá para o meu cliente usar, então assim, é legal ter esse repertório, né? Então aqui alguns gastronômico. Moda e beleza, então a gente trouxe algumas coisas mais fantasiosas, caso ela quisesse, né, algo mais impactante, mas também coisas mais sóbrias, né? Então, dentro da paleta de cores, para o evento, para as próprias alunas também, para inspirar as alunas no Drive, a gente trouxe várias referências para o dress code que as alunas iriam no evento, né? Aqui a decoração, então a gente imaginou essa porta, uma porta assim oval, inclusive teve, né, no evento por conta do mapa estrelar que a gente trabalhou na marca também, né, os copos, o céu estrelado, a poltrona, então todos os detalhes a gente vai pensando ali para criar realmente essa experiência. Aqui seria, né, a parte realmente da identidade visual, então veja como conversa com todo o sensorial que a gente trabalhou, né? E aqui realmente é só a parte, só não, né, gente? Mas a parte visual que também guia o sensorial, a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz isso na parte prática, mas só para vocês verem realmente como que foi o projeto visual que a gente entregou. E eu vou mostrar para vocês o vídeo de como a cliente... Isso aqui, gente, já é o evento, tá? Aqui acabou a identidade visual e aqui já é o evento, as fotos do evento. Nem dá para ver, né, que a gente saiu da apresentação, mas aqui já são fotos do evento, de como aconteceu a porta aqui, ó, circular, o tecido, o céu estrelado. Então, assim, a gente tem nos posts tudo, a marca tá toda coerente. Eu vejo isso aqui... Eu chego no evento encantada, porque ninguém imagina que você vai chegar no evento daqui, né? E aqui já são também fotos do presencial que aconteceu, e aqui é a foto dela com as alunas, até os scrubs aqui que também são personalizados. E aí, para vocês verem um videozinho, né, que foi gravado sobre o evento. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. E estou muito emocionada em vocês estarem aqui. Quero agradecer cada uma de vocês.
stars. Lindo, né, gente? E vocês pensam, ah, mas é tão difícil a gente conseguir um cliente que vai pôr tudo em prática. É que só aparece cliente bucha, né? Cliente pobre. A gente tem que focar nos clientes ricos, nos clientes que têm dinheiro para colocar isso em prática. E é mais fácil vender para esse cliente que tem dinheiro do que vender para cliente que não tem dinheiro, tá? Eles Gente, choram muito menos. e assim, eu não sei vocês, tá? Mas toda vez que eu vejo esse vídeo eu arrepio. Porque, cara, eu consigo sentir a sensação aqui, sabe? Tipo assim, eu consigo sentir o evento aqui. E, inclusive, essa música que a Luísa falou assim, ah, a gente quase não faz, mas nesse, como foi mais temático, a música, a gente direcionou ela também. A gente falou assim, cara, essa aqui vai ser a música do evento. A música, tipo, sabe aquela música assim que toca, você já lembra? Eu não consigo ouvir mais essa música sem lembrar desse projeto. Então, você imagina essas alunas ali, tinha gente emocionada, chorando no vídeo, você imagina a experiência que elas viveram ali. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que se ela fizer um outro evento ali com o dobro do valor, elas vão participar, as mesmas alunas que foram nesse aqui, e outras, porque viram o vídeo e falam assim, nossa, por que que eu não fui naquele evento? Então, você cria muito valor para o cliente do seu cliente, no caso. Então, assim, quando você começa, talvez no começo seja um pouco difícil de você explicar para o cliente, vender ali, mas vai aplicando nos projetos, às vezes sem cobrar, vai começando a praticar, vai começando ali, para você ter esse material, para você mostrar para os seus clientes. Cara, olha aqui o que um brand sensorial vai fazer diferença para sua marca. Olha aqui a experiência que você pode proporcionar para o seu cliente, sabe? Então, isso aqui, gente. Eu sou apaixonada aqui com esse vídeo, sério. Eu repito toda vez que eu vejo. E é muito mais fácil vender para clientes que têm um produto ou um serviço de um valor um pouco mais alto. Eles valorizam mais essa questão da experiência, mesmo que seja cafeteria, tá? Mas é um café que tem ali um valor um pouco mais salgado, ele valoriza, ele sabe que ele não pode entregar só um café. É um hambúrguer mais caro, ele sabe que não pode entregar só um Mas aí tem hambúrguer. as aulas síncronas, né? Aí os meninos ficam reclamando. Mas aí tem tanto de professor lá, que realmente pessoa que tá fazendo curso. Vazou algum áudio. Pode continuar, Julia. Aqui a gente tem um outro projeto também, tá? Que a gente trabalhou o brand sensorial. E aí, para vocês verem, tá? A doutora Giovana, ela é harmonizadora facial, ela contratou o projeto de estratégia, tá? Só para vocês entenderem. E no projeto de estratégia, a gente viu que o público dela não queria uma harmonização facial. Não era um público que queria, tipo, ai, sair com o rosto harmonizado, não queria viver uma transformação estética. Não, era um público que queria se renovar, que queria ter um momento de pausa, um momento de relaxamento, cuidar ali da beleza. E aí a gente trabalhou para ela o conceito de refresh, tá? Se vocês nunca viram projetos nossos, a gente trabalha conceitos nos nossos projetos, exatamente para eles ficarem com um diferencial muito forte. E aqui, no caso, foi o conceito de refresh. Então, ela proporciona um refresh para as mulheres cansadas, sobrecarregadas, distantes. Ela trabalha muito com o público de paralisia facial, de mulheres pós-parto, então é um público mais sensível e ela proporciona esse momento para elas. Então, é uma marca que tem esse conceito muito forte. E aí, quando a gente vem para o sensorial, a gente tem um mood, né, da marca que traz essas coisas de refrescância, de pausa, de descanso. Quando a gente vai para os aromas, inclusive, gente, sempre acontece isso, tá? Todo projeto que a gente trabalha, quando a gente apresenta o conceito sensorial, a gente fala, nossa, mas isso aqui eu já fazia, ou isso aqui aconteceu. Sempre tem alguma coisa que conecta, porque a gente escuta a história delas, a gente não cria nada do zero, assim, a gente escuta a cliente, qual é a sua história, o que você acredita, o que você gosta, enfim, para criar algo que ressoe com ela. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse negócio aqui da Caudalier, a cliente já tinha, ela já usava, ela mandou foto pra gente usando, então é bem legal isso. E aí aqui, no caso, são aromas. Então, por exemplo, vou fazer um aroma para clínica, um aromatizador, vou fazer uma vela para presentear os pacientes, vou fazer um óleo corporal. Por que você vai fazer um óleo corporal com cheiro de, sei lá, rosas?
sabe? Não, faz muito mais sentido para sua marca um capim-limão, um limão siciliano, uma uva verde, um alecrim. Então, assim, uma menta, enfim, cheiros aqui que estejam ligados ali com a identidade que a gente está criando para a marca, né? Cosméticos também, então embalagens. Ju, Diga. a Camila perguntou se a parte do aroma a gente se baseia nas propriedades dos óleos essenciais. Quer responder essa? Então, não necessariamente, tá? Depende muito do projeto. Tem projetos que a cliente, ela gosta dessas propriedades, aí a gente traz. Por exemplo, teve um projeto que a gente trabalhou, que a gente trabalhou a essência do feminino e tudo mais. Aí a gente vai para essa parte mais de propriedade, de óleos, até dos, do gastronômico também, então a gente trouxe muitas coisas ali que aumentavam a libido, porque ela trabalhava com rejuvenescimento íntimo, então para aquele projeto fazia sentido. Nesse caso, não, nesse caso eram as sensações que a gente queria despertar através dos cheiros, não necessariamente a propriedade que o cheiro em si, o óleo essencial vai trazer ali de benefício, né, para a pessoa, de saúde, enfim, essas coisas. Não, mas é a sensação, a emoção que a gente quer despertar. Lembra que a gente falou que primeiro é a emoção e tudo mais, a sensação? Então, é exatamente isso. A gente pensa, tá, o que eu quero despertar para gerar esse pensamento? Então, a gente parte disso. Olha, eu preciso trabalhar isso para gerar esse pensamento. Então, é exatamente essa lógica que segue. Vai depender ali do projeto que você for trabalhar, tá? Respondi? E acaba ficando muito óbvio do tipo, o conceito é refresh. Que cheiro te remete ao frescor? É isso. Precisa responder assim de forma muito simples mesmo. Cheiros frescos. Precisa ser algo fresco. Não vou trazer uma coisa doce ou floral. Eu preciso de algo que traga frescor. Então é para ser óbvio mesmo. Porque é para ser óbvio pros clientes dela. Para quem entrar não ficar. Nossa, mas ela pensou nas propriedades dos óleos assim. Não é para ser muito difícil de entender. É para ser muito fácil de entender. Então, essa parte do sensorial é para ser sentida de uma maneira mais óbvia mesmo. Você tem que pensar um conselho que eu dou é pensar até nas sensações que você tem, que outras pessoas têm. Dá uma pesquisada também, o ChatGPT ajuda bastante. É para você entender, tipo, o que que isso me desperta, sabe? Para conseguir trabalhar isso de uma forma mais legal. Perfeito. Aí aqui também a gente tem. Olha, eu consegui até aumentar aqui. Não consegui passar. Aí. Então, aqui os cosméticos que a gente tem, né? Pensa em embalagens, direcionamento de embalagens, de caixas, usar degradê. Aqui, por exemplo, né, a gente tem aqueles cosméticos, né, que vai saber, né? Que tem aquele líquido transparente com umas bolinhas verdes que refresca, sabe? Que fica até geladinho, assim, dá tipo um geladinho no rosto. Então, assim, é essa sensação que a gente quer despertar, então a gente traz esse direcionamento para ela. Muito aqui não tem, tá? Mas muito cosmético em spray. A gente falou com ela, olha, toda vez que der para você priorizar o spray, priorize o spray, enfim, por conta do sensorial dela, né? Aqui decore e arranjos, então... pensando, né, no local físico, né? Como que a gente pode pensar em... eu já ia falar pratelaria, muito bom. Mas em pratos, decorações, copos, arranjos florais. Então, muitas vezes a gente define uma flor ali para a marca que tenha coerência. Às vezes a gente vai, às vezes, pela propriedade da flor ou pela cor. E a gente também olha, claro, a facilidade daquele cliente, né? Achar a flor para colocar na clínica. Você também não vai colocar uma coisa que o cliente não vai achar nunca, né, gente? Por favor, porque aí também você está criando um projeto impossível de ser colocado em prática. Mas tem coisas, por exemplo, que são mais específicas, a gente indica, olha, você vai conseguir comprar isso aqui no internacional e tudo mais, então dá para a gente trabalhar bastante isso. Aqui o gastronômico, né? Então, muito óbvio, não preciso explicar, mas, gente, isso aqui, para clientes, vocês não têm noção de quanto é rico.
né? Então aqui a gente trouxe sorbet, água de coco, água saborizada, drinks com matcha, drinks com menta, enfim, hortelã, a gente trouxe isso para ela e ela criou, tá? Ela contratou uma empresa de drinks para criar um drink personalizado para a clínica que chama Ginger Fresh. Então, para você ver como que a cliente ela usa realmente isso, tá? Aqui mimos e brindes. Pode falar. Complementando o que a Ju falou. Ela falou como é rico. É legal que vocês pensem que, assim, cara, eu tô delegando para ela tomar essas decisões por mim. Então, assim, eu não preciso ir lá para a pasta do Pinterest, ir atrás, o que fica legal, o que combina. Não, já tem a apresentação ali, já tá pronto, já tem a pasta, olha lá no celular, é isso aqui. Vou lá falar com quem pode fornecer para mim, com quem eu posso contratar um buffet, que precisa de buffet assim, com esses alimentos, com essas cores. Você entende como é mais fácil para eles? Você entrega pronto e, claro, cobrar mais caro por isso, porque você está fazendo uma curadoria para esse cliente, está parando seu tempo. Então, isso é muito importante. Isso é muito legal. Gente, o Brain Sensorial nada mais é do que uma curadoria. Exato. É uma seleção que a gente faz de algumas áreas que faça sentido para o cliente. E a gente pega referências imagéticas, às vezes a Júlia pega uns vídeos de receita também, joga Uhum. tudo que passa no Pinterest e monta um mood para apresentar e fala: seu cliente, aqui tem algumas imagens, mas lá na sua pasta do Pinterest tem muito mais. Mas o que a gente quer que você tire daqui é que quando você pensar no gastronômico, pense em frescor, no caso dessa cliente, pense em frescor. Pense que a sua cor principal é verde. Pensa que assim não faz sentido nenhum você servir chocolate, a não ser que seja um chocolate com menta, sabe? Uhum. Faz sentido ir para o lado do frescor. Então a gente começa também a trabalhar a mente do cliente para pensar no que faz sentido para a marca dele. Isso, como eu já falei antes, é só um start. É para ele pegar isso como inspiração e continuar alimentando as pastas lá do que a gente vai entregar no Drive. É para ele. A gente não entregou esse Ginger Fresh pronto. A gente conversou com a Giovana, Gi, os seus drinks têm que ser frescos, tem que trazer frescor. Ela contratou uma empresa que criou ali um drink para ela, ela nomeou, ela mesma criou esse nome, Ginger Fresh. E ela faz um monte de conteúdo fazendo esse drink, falando do drink, mostrando o drink. Gente, para ela fez muito sentido. Então isso é muito legal. O cliente valoriza demais. Vocês acham que o cliente não paga por isso? Paga e paga feliz. Gente, o cliente ele não consegue, tá? Mas pensa o trabalho que ele ia ter de ir no Pinterest e buscar referência e conseguir criar algo realmente assim conectado. Isso é um trabalho estratégico, tá? É porque pra gente que é design é muito fácil a gente encontrar coerência visual, a gente entender as coisas que fazem sentido. Mas a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade. Então, assim, não é porque é fácil para vocês que é fácil para mim, o cliente não vai pagar. Ele paga, porque para ele é difícil. E aqui, depois que ele tem isso aqui, aí fica fácil. Porque aí eu já tenho aqui base, eu já sei o que eu preciso fazer, eu não preciso pensar no que eu preciso fazer. Eu já sei, eu já tenho aqui. Isso é muito rico. E tá vendo que isso aqui vocês não precisam abrir um Illustrator para fazer? Vocês podem delegar isso aí pro irmão de 9 anos de vocês, tô brincando. Talvez eles aprenderem a fazer, talvez vocês consigam delegar, mas é uma coisa que depois que vocês começam a pegar prática, fica muito intuitivo de fazer. E com o que vocês vão receber no final do dia de hoje, vai ficar ainda mais fácil. Pode continuar, João. Então, aqui mimos e brindes também, seguindo a mesma lógica. E aí, só para quem não conhece, tá, essa marca. Ah, ainda nem acabou. Tem moda e beleza também. Então, aqui a gente trouxe looks para ela usar nos atendimentos, nos conteúdos, para quando ela gravar conteúdo, ela tá ali com a identidade da marca, né? Não vai gravar com uma blusa preta, pesada, né? A gente traz também referências de maquiagem. No caso aqui para ela, acho que não sei se estava antes, mas a gente tinha também ali de fotografias com fotos. Inclusive, se vocês entrarem, depois eu recomendo que vocês entrem no Instagram dela, ela ativa muito a marca. Muito, muito, muito. Nas fotografias, em tudo que ela faz. Então, acho que é bem legal vocês entrarem lá depois para dar uma olhada. E aí, né, uma marca sofisticada, leve, clássica. Vou passar aqui rapidinho só para vocês verem, tá? A identidade visual criada, para vocês entenderem e verem como que ela mistura bem ali, né, com o sensorial, eles combinam.
Então, aqui toda a marca, né, criada, ela conversa, é uma marca que faz sentido, tanto no digital, tanto na identidade, quando o cliente também vai levar isso para o físico. Né? A gente precisa tornar essa identidade mais prática. E aí, também temos videozinhos dela, vou passar para vocês. There's a place I go to when no one, Acho que travou, gente, peraí. there's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I'm made of. Find out what I'm made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see, find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum, dum-dum. Enfim, minha internet tá ajudando, gente. Então depois eu recomendo que esses vídeos estão lá no Instagram dela. Depois vocês entram lá e vejam. O outro nem rodou aqui, não sei o que aconteceu. Mas deu para vocês verem ali. Ela foi para um tema mais Natal, né? Por causa da época que a gente tá. Mas veja como tá coerente, né? Com o direcionamento que a gente deu. Como que ela realmente conseguiu aplicar isso ali, né? E aí a gente vai para o brand sensorial na prática, né? A gente não quer que vocês... Ai, como que eu faço? Eu não sei. Beleza, vi, explicou, vi tudo isso, muito legal, mas como que realmente eu vou fazer isso, né? Vou parar de compartilhar, porque agora a Thalita vai começar a compartilhar a tela dela. Peraí que eu vou compartilhar, tá? Deixa eu só aumentar o tamanho. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom, mas eu tenho que voltar aqui. A gente quer trazer agora para vocês um projeto que não teve brand sensorial. A gente trouxe na identidade visual alguns moods que faziam sentido na parte da estratégia. E aí veio de casar com a aula de hoje. Eu falei, nossa, melhor oportunidade que a gente tem de fazer na prática, fazer ao vivo com vocês, como é que a gente monta toda essa parte sensorial. A gente montou uma inteligência artificial para isso, para ajudar vocês a direcionar mais o caminho de como tomar essas decisões. E aí, quero mostrar primeiro para vocês o projeto. Então, esse aqui é a Clínica Brilhante, né? Essa clínica, ela é de Rio Brilhante, então por isso que brilhante. E aí, a gente construiu para a Taína, pensando nos elementos em relação do rio, que eu vou mostrar mais para baixo. A gente fez aqui, essas palavras foram mais pegadas da parte da estratégia. Então, teve um passo para trás. Só que aqui a gente vai focar realmente como se vocês estivessem trabalhando só com identidade visual. Então, teve uma parte mais da estratégia, e a gente onde foi direcionando o caminho. Então, teve o rio de Rio Brilhante, aí o brilhante, então brilhos, e aí depois mais para baixo eu vou explicar para vocês em relação à pedra malaquita. Então, brilhante, então a estrela, ela queria um brilho, então a gente criou a identidade visual. Então, assim, pensa para vocês, primeiro vocês precisam, antes do sensorial, precisa ter identidade visual, mas tudo se combina. Quando vocês vão conversando com o cliente, fazendo perguntas, vocês já vão conseguindo mapear um pouco melhor, com a identidade já ficando pronta, vocês vão conseguindo ter um norte como fazer o sensorial melhor. Então, aqui é basicamente a identidade visual dela, mas vocês percebem que o ambiente já tem uma textura de pé, tudo isso já foi sentindo no ambiente mais personalizado que a gente fez para ela. Então, aqui a identidade, pensando em pedra de novo, e aí o verde, o terracota, e aí a clínica que ela estava abrindo, então ela inaugurou. A gente fez personalizado também para a sala dela, então com os elementos que a gente tinha pensado para a marca. A gente entrega também o Instagram. E é basicamente isso quando a gente tem a identidade visual. E aí, deixa eu só ver agora para a próxima.
Perfeito. Aí eu vou explicar para vocês em relação do rio, do brilho e da malaquita. Eu tenho uma colinha aqui, porque eu não sou muito boa de decorar texto, gente, me desculpa. Então, eu vou só ler para vocês para explicar um pouco melhor o contexto da marca. Então, assim, quando a gente fala de brand sensorial, é importante entender uma coisa. Essas associações que a gente está apresentando, elas nasceram da própria cliente durante as imersões da parte da estratégia. Ela já veio com a informação que ela mora em Rio Brilhante, então ela fazia muita questão de trazer isso para a marca. E quanto isso significava para ela. Então, conectamos a palavra com o conceito da marca, o Rio Brilhante, onde brilhante remete à saúde, vitalidade, movimento, e a pedra da malaquita como conecta com proteção, cura e renovação. O nosso papel como estrategista é pegar tudo isso, que aparece de forma emocional, e com a cliente, e também trazer para a cliente como se fosse uma forma intuitiva. Então, assim, não foi um punch, estou trazendo uma coisa completamente diferente. Não, já foi do normal dela. Então, não foi uma coisa muito diferente, já era dela. E transformar em direcionamento visual e sensorial para a marca. Esses elementos, eles são as âncoras que vão guiar a criação da marca desde a identidade visual e o sensorial, e até como a marca quer ser percebida pelo mercado. Então, aqui a gente trouxe o rio, de rio brilhante, o brilho e a malaquita verde que eu expliquei para vocês. E aqui, uma coisa muito importante antes de você ir... Posso só complementar uma coisa ali? Que a Camila tinha perguntado antes das propriedades, né? Ah, perfeito. Nesse caso aqui, nesse projeto, a cliente, ela tinha essa questão com energia, ela era uma pessoa que acreditava nisso, em pedras e tudo mais. A gente, aí foi intencional e estratégico, porque é uma cliente que valoriza isso, da gente pensar, tá, a gente tem uma pedra da saúde, da prosperidade, que elimina energias ruins, traz energia boa, então, por que não trazer para o projeto? Já é da cor da marca, então, a gente trouxe intencionalmente, pensando tanto na cor, que conecta com a paleta de cores da marca, né? Na textura dela, que também lembra o Rio, mas também nessa parte de propriedade. Então, para a gente justificar para a cliente e explicar a estratégia também, até dela ter essa pedra na clínica, né? Porque para ela, como ela acredita nessa questão de energia, de propriedade, fez sentido para a gente trazer isso. Então, é igual eu falei com a Camila, né? Quando ela perguntou. A gente vai se basear nas propriedades de acordo com o que faz sentido para aquele cliente. Nesse caso desse projeto aqui, fez muito sentido a gente trazer as propriedades da pedra, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Tudo bem? Pode continuar? Tá. Aí, quando vocês vão para a parte do sensorial, tendo a identidade pronta, precisam, em questão visual, tá? Levem muito em consideração a paleta que vocês já têm. Visual. Então, guardem primeiro a paleta. Feito da paleta, guardem as palavras marcantes dessa marca. Então, essa marca ela é elegante, cuidadosa e humana. Isso também vai ajudar a conduzir nas escolhas do sensorial quando a gente vai lá para o Pinterest. E aqui, a gente criou um chat para vocês, na verdade é um prompt, que eu vou mostrar na prática como é que ele funciona. Então, a gente vai mandar isso no material em anexo, que no final da aula, a Júlia fez para vocês um QR Code, que vocês vão baixar esse material, e lá vai estar o código do prompt. Então, assim, ele vai ajudar vocês a criar elementos que tragam sensações, que entendam o material da identidade visual que vocês tiveram feito, e aí ele vai trazer palavras-chave que ficam mais fáceis para pesquisa. Então, não é uma coisa que você vai ter que pensar, putz, a identidade visual ficou pronta, e agora, o que vai conectar com o sensorial? Não, ele vai ajudar, ele vai capturar tudo que vocês extraíram com a identidade visual, ou até vocês podem pegar o briefing, e aí vocês trazem insumo, vocês precisam compartilhar com ele. E aí ele vai direcionando. E aí vocês vão escolher depois qual tema do sensorial vocês querem. Então, decore arranjos, mimos e brindes e menu gastronômico. E aí eu vou fazer na prática aqui com vocês para vocês entenderem o que a gente vai entregar do prompt, como é que vocês vão fazer isso depois. Aqui eu abri o chat. Esse é o prompt que a gente vai mandar para vocês. E aí eu colei. E aí aqui já está a identidade visual que vocês acabaram de ver. Então eu mandei o anexo para o chat. E aí ele fala assim: perfeito, já entendi toda a identidade, vou agora atuar exatamente como pesquisador sensorial. As referências abaixo foram construídas com base direta no PDF. E aí ele me traz de 20 palavras, de 10 palavras. Só que eu também, aqui ele já trouxe por vontade própria, porque ele já está bem direcionado, mas aqui eu também posso digitar. Olha, eu quero aromas, olha, eu quero direcionamento fotográfico, eu quero pensar em uniformes para essa marca. Então, vocês também podem conversar com ele e só digitar qual tema vocês querem. E aí vocês vão e pegam a palavra-chave aqui, ó, copia, e aí vocês vêm para o Pinterest.
Eu tava testando aqui, tá? Precisa já tá pronto. E aí vocês vê que quando a gente tem a palavra-chave, já tá bem mais direcionado. Então, aqui é a pedra da malaquita. Isso traz muita facilidade e otimiza o tempo de vocês, para vocês terem que parar e ficar pensando. Então, a gente quis ajudar vocês na prática, como é que isso funcionaria. Aí eu vou escolher, tá? Se vocês quiserem escolher comigo, vocês podem ligar o áudio. Então, aqui é mais uma dinâmica porque a gente trabalhar junto. Mas eu escolheria, por exemplo, uma decoração com malaquita verde, o banheiro. Então, eu vou lá, copio e venho lá para o moodboard. Deixa eu deixar aqui. Eu tenho que baixar, né? Poxa vida. Vou baixar. Aí eu venho pra cá e jogo pra cá. Tá carregando? Eu já sei o que eu tô fazendo errado. Eu vou ter que parar. Peraí. Eu tô jogando pra apresentação que eu tô abrindo com vocês. Peraí. Eu não tô conseguindo enxergar, gente. Peraí, eu vou ter que romper só um minutinho, tá? Gente, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Exato, gente. Aproveitar que a Thalita teve problemas técnicos. Gente, eu acabei de postar um stories do que a gente viu da Giovana e ela comentou: Vocês mudaram o rumo da nossa história, ansiosa para os próximos projetos. Gente, a Giovana contratou o projeto mais completo que ela poderia contratar. Aí ela me chamou no Whats para falar: a gente vai precisar fazer um outro projeto agora para o braço educacional. Estão me pedindo muito para dar curso. Que legal. Sim, isso é muito. Aí ela mandou outra mensagem falando que em 4 dias ela faturou. Deixa eu abrir a mensagem aqui que eu tô vendo só o. Em 4 dias. Ai, dá pra ver? Em 4 dias faturamos o que nós faturávamos no mês. Isso porque você me posicionou, deu rumo e fala da nossa história. Lindo isso. Gente, o cliente valoriza. Mas não dá pra ver? Pera aí, calma aí, que eu vou. Tá tudo branco, né? Tira print e manda no chat, mano. Nossa. A Júlia Mara. Mas, gente, vocês acham que o paciente não valoriza? O cliente valoriza, valoriza. E o cliente que paga mais é o que valoriza mais. Fujam de cliente pobre. Saiam daqui com essa mentalidade. Foquem em cliente que tenha dinheiro, porque eles valorizam muito mais o trabalho de vocês. Deu certo aí, Thalita? Deu? Então pode continuar. Vou voltar, gente. Tá. Então, não quero que fique mal amassante, tá? Eu vou montar um moodboard para realmente mostrar para vocês como funciona. Mas se quiserem já abrir as perguntas também, que vocês tiverem mais, fiquem à vontade, tá? Mas aqui, eu já colei um aqui, ó. Eu baixo no Pinterest. Mas uma coisa que é muito importante. Vocês viram como traz facilidade com as palavras? Que ele já entendeu lá no PDF, e aí ele trouxe para vocês não terem que pensar quais palavras-chave vocês vão ter que... Porque quando eu entrei no Casa Rocha, quando eu cheguei nessa parte, eu tive muita dificuldade. E eu falava, como a Júlia tem facilidade para entender? E, lógico, né? Mais de 2 anos trabalhando com isso. Mas eu tive muita dificuldade, porque eu não conseguia conectar ainda as coisas. Eu falei, mas o que você pesquisa? Quais palavras? Eu ficava toda hora assim, questionando ela. E aí agora a gente trouxe uma coisa para otimizar o tempo de vocês. Ó, esse banheiro aqui é muito lindo, gente. Eu gostei muito. Vou baixar. Aí eu vou colar aqui. Vocês estão entendendo o raciocínio? O prompt que a Thalita montou e vai passar para vocês é justamente para vocês jogarem a identidade de vocês lá e o chat vai dar exatamente as palavras-chave ou frases Exato. em inglês para vocês pesquisarem no Pinterest e pegarem referências para justamente mostrar para o cliente. Então, a parte mais difícil é achar a referência certa, é achar a referência mais legal. E às vezes a gente fica batendo a cabeça nas palavras-chave, às vezes a gente pesquisa em português e não sai muita coisa legal. Então, esse prompt vai ajudar muito vocês a encontrar melhores resultados. Uma coisa importante, eu já deixei ele em inglês. Então, para o Pinterest, gente, é muito melhor trabalhar com palavras em inglês. Quando eu trazia palavras em português, eu tinha muito mais dificuldade. Então, sempre em inglês. E aí o prompt vai facilitar isso para vocês. Aí, ó, o que eu tô fazendo?
Eu tô pegando aqui o chat, eu tô fazendo uma mescla de, tá vendo? Ó, golden ouro. Então isso tá na paleta que vocês viram antes. E aí eu vou trazer para vocês verem aqui. Quem é rato de Pinterest é igual eu, amo Pinterest, gente. Eu fico de deixar, eu fico de o meu Pinterest ele já é todo sensorial, assim, não tem mais nada nele, só aparece coisa de sensorial. Eu vou criando pastas de moods para inspiração para futuras marcas, que um dia eu tenho um negócio lá de pavão maravilhoso. Até hoje não chegou nenhuma cliente para usar. Mas se um dia chegar, eu já tenho lá salvas, referências. Então assim, é bem legal para vocês fazerem esse exercício de exercitar, né, a criatividade de vocês e as ideias, porque aí, se você vê várias ideias e referências, quando o cliente chega, você fala assim: olha, eu já vi tal coisa, e aí você consegue trabalhar isso no projeto. Então, é mais fácil ter ideias quando você tem referência, né? Então, é bem legal esse exercício de ficar rolando, de salvar referências. Eu tenho uma pasta também só de coisas diferentonas, que quando a gente quer fugir do óbvio, né? Então, é legal vocês terem essas pastas de referências salvas também, além de usar o chat, né? Mas também ter essas referências para exercitar e ter ideias para as identidades que vocês criarem. Ó, aqui, por exemplo, né? A gente tá vendo algo que depende do orçamento do cliente, só que eles querem sair do genérico. Então, a gente pode pensar longe. Então, o Pinterest é livre. Aqui, por exemplo, que é muito interessante, vocês estão vendo que são uma água cristalina, e aí tem brilho, e aí também tá dentro da paleta? E aí, lembra aquela questão que eu falei? Lembrem sempre da paleta, lembrem sempre das palavras. Então, isso traz uma marca cuidadosa, uma marca humana, o brilho, os elementos. Então, tanto que eu tô criando até mais um mood, porque vocês podem tanto. Precisa tomar muito cuidado que eu fazia essa confusão. Eu não deixava o mood, às vezes, tão harmônico. Então, tentam pegar só as mesmas cores. A paleta ela tem mais de uma cor, tudo bem. Então a gente faz um mood de mais de uma cor para ele não ficar tão destoante, sabe? Amarelo com verde e tal. E aí faz um mood diferente. E aí é mais orientações para o cliente, vai ajudar bem mais. Então eu compartilho muito dessa dor porque eu já passei por essa dificuldade, porque a Júlia já tem mais facilidade por causa que ela já tem as próximas marcas do Pinterest dela. Ai, muito legal, muito bonito. Gente, se você passar o dia aqui, eu adoro. Entenderam, né, o mecanismo, como que funciona? É, Então é isso, acho que dá para passar para a próxima etapa, Thalita. verdade. Só uma coisinha ali, volta pro seu Pinterest, tá, ali? Só queria falar um Pode negócio. falar. Desce um pouquinho. Tá vendo que eu tô Isso. pesquisando um negócio pra outra marca, mas eu vi esse banheiro ali com essa ducha, com esses matos atrás ali, e na hora eu pensei na Giovana. Aí tem o grupo lá da Giovana, o projeto já acabou, mas eu vou lá e mando pra ela: Giovana, olha esse banheiro aqui, imagina, não sei o que e tal. Então, assim, você pode ter esse relacionamento com o cliente também. Tá rolando ali, viu alguma coisa que lembra o cliente? Manda pra lá. E, gente, uma dica também, tá? Pra quem trabalha no Pinterest, gente, é um saco ficar clicando. Você vai clicar na imagem, aí é um anúncio, e no anúncio nem tem a imagem que você queria. Nossa, Ai, muito gente, tenso. quer me matar de raiva? É isso. Tem É aqui? uma extensão que chama Adblock. Quando Ah, você coloca ela no Chrome, ela tira todos os anúncios. Vai ficar cheio de pedaço branco assim, seu Pinterest, tá? Mas não vai ter anúncio. Então você vai ter só a imagem ali que você realmente consegue baixar. Porque, sério, tá realmente manda no esses anúncios tá um grupo. saco. Ai, gente, vocês já viram quando você clica e vai para Shopee? Nossa, eu odeio. Gil, manda no grupo para eles também, porque aí vocês vão ter imagens, né? Não precisa ter que abrir um site paralelo. E aqui chegamos ao final. Aumenta o slide aí pra. Aumento. E essa parte que a Thalita fez, esse processo, é para cada uma das áreas do sensorial. Então, o que que faz sentido para o seu cliente? Inclusive, se vocês quiserem compartilhar com a gente algum projeto que vocês estão entregando, surpreenda o seu cliente entregando um sensorial também, mesmo que ele não tenha contratado. Sabe, ele fala: nossa, que massa, não sabia que eu ia receber isso, que demais! Os primeiros, sei lá, 10 ou 15 projetos, eu não vendia sensorial, eu só entregava mais, só para realmente receber
entregar esse over delivery aí pro cliente para eu meio que entender o que que era que eu estava fazendo, que eu também não sabia muito bem. Muito teste. Quando você não sabe muito bem o que faz, faz de graça para validar. E aí você vai percebendo se o cliente gosta, se não gosta, se para ele faz sentido, se não faz. Querem Uma comprar? coisa legal também, só uma coisa legal também que a Luísa falou, é que quando o cliente ele contrata, por exemplo, tá quem faz estratégia, a gente coloca lá um mood de como a gente imagina a marca, um mood já encaminhando para o visual e para o sensorial. Então, a gente não entrega tudo, a gente monta um mood com várias coisas, mas o cliente, gente, ele gosta tanto que mesmo se ele não tiver contratado o sensorial ali, ele contrata. Na hora mesmo, ele fala assim, cara, eu quero. Você dá um gostinho para ele e aí ele quer contratar as outras etapas. Ah, você dá um pouquinho ali de cada coisa, ele, não, eu quero um completo do modo de beleza, eu quero completo do gastronômico, então dá um gostinho para o cliente, sabe? Inclusive também uma coisa que a gente coloca nos projetos que não é relacionada a brand sensorial, mas que eu vou dar aqui de bônus para vocês, porque né, a gente é muito legal, a gente divulga aqui com vocês o que a gente faz e dá certo, que é os próximos passos. No final da apresentação de identidade visual, depois do obrigado, tem os próximos passos que a gente indica o cliente tomar. Então, por exemplo, se o cliente contratou só estratégia, a gente coloca lá nos próximos passos a identidade verbal para a marca ter ali um vocabulário próprio, um manifesto, uma narrativa, a identidade visual, o brand sensorial. Claro, a gente também coloca coisas que não precisam contratar a gente, por exemplo, ativar a marca, então trocar a bio do Instagram, trocar a foto de perfil. A gente coloca ali um passo a passo, como se fosse um plano de ação para o cliente saber o que ele precisa fazer nos próximos passos. E aí você pode colocar nesses próximos passos lá o seu brand sensorial. Então, o cliente contratou a identidade visual, coloca lá próximos passos. Brand sensorial, criar o universo sensorial da marca para gerar experiências únicas que aumentam a sua percepção de valor. Enfim, escreve um textinho lá só para o cliente entender o que, que é, né, que você está vendendo, mas é uma forma bem legal de você direcionar o cliente para contratar outros serviços que você tem, né? Mesmo que ele não tenha contratado ainda. Fez sentido para vocês tudo isso que a gente falou hoje? Abram os microfones ou falem no chat. Tiverem Chega. dúvidas também, qualquer coisa. E falem pra gente se conseguiram abrir o PDF certinho. Ó, esse slide só vai ser enviado, esses slides, só para quem comprou a versão que vai os slides junto. Então, aproveitem aqui essa tela para baixar esse PDF de apoio. Recomendo que tirem print aí do QR Code, porque o slide ainda não tá lá, porque a gente vai montar a gente ia montar o sensorial junto com vocês, né? Então a gente não, na verdade, vou subir lá agora, peraí. Na verdade, não dá pra subir lá, eu mandei só do PDF. Mas, enfim, qualquer coisa, eu vou tirar um print aqui de todo mundo que tá na live também. Podem me chamar no WhatsApp, que se não conseguir baixar, eu mando pra vocês, tá bom? Que eu não vou mandar no grupo, porque no grupo, se tiver alguém que não entrou, não vai receber, porque a gente é ruim. A gente é bom, mas a gente é ruim também. E a gente valoriza quem tá com a gente, entendeu? Espero que tenha feito sentido para vocês. Quero muito ver vocês aplicando isso e vendendo isso logo mais. Vocês vão ver como é um universo à parte, assim, vocês vão perceber, nossa, eu tava perdendo, deixando muito dinheiro na mesa, assim, uma coisa tão simples, tão básica de fazer, tão gostosa de fazer, porque é uma delícia fazer isso, tá? Vocês sentam aí um dia que vocês estão assistindo uma série e vão pesquisando só o sensorial. É uma coisa que não demora muito tempo, mas claro que tem que ter uma atenção ali aos detalhes. E é uma entrega que vocês podem fazer que vai agregar muito valor, não só sentimental, mas financeiro para vocês também. Uma coisa também que, se vocês podem colocar já em ação, vocês vendem pacote de identidade visual? Alguém vende pacote? Não consigo ver todo mundo. Alguém concordou ou não? Podem mandar no chat. Tá todo mundo já querendo dormir. Eu não lembro quem me perguntou sobre. Acho que foi a Camila? Não, Amanda. Foi a Amanda, né, Amanda? Foi você que falou assim: ah, você vai falar sobre a consultoria? Eu não ia falar, mas a Amanda pediu. Aí eu vou falar agora que ela perguntou.
Gente, a gente não é uma coisa que a gente divulga, mas eu falo sempre com os designers que me procuram. A gente dá muita consultoria para designer, principalmente para quem está no mercados. É, é uma consultoria individual que eu e o Pedro, a gente entende o problema de vocês, a gente faz basicamente aula 18 com vocês, mas muito entendendo as dores, o que que não está funcionando, o que que vocês estão com dificuldade em aplicar, a gente reformula o que vocês vendem hoje, a gente tenta colocar vocês numa esteira de produtos, a gente dá um tempo de aplicação para isso, geralmente são 30 dias, 30 dias depois vocês voltam para falar o que que vocês implementaram, o que que vocês não implementaram, o que que tá dando certo, o que que não dá. E a gente tem tido resultados muito legais, a gente está coletando vários feedbacks. É uma coisa que a gente faz de forma individual com os designers, então se vocês têm interesse em passar por isso, tá? A gente fica 2 horas no primeiro encontro, 2 horas no segundo encontro, com um espaçamento de 30 dias entre um e outro, porque é o tempo de implementação. Então, a gente muda muito os processos internos de vocês para vocês trabalharem de uma maneira mais inteligente. Vocês não precisam fazer tudo sozinho. Eu descobri isso só depois de 5 anos trabalhando sozinha. Sozinha eu e Pedro, né? Mas uma bênção chamada Júlia apareceu na minha vida. E foi onde tudo começou. Gente, ninguém precisa trabalhar sozinho. Quando vocês entenderem que trabalhando junto vocês crescem mais rápido, muda uma coisa muito forte na carreira de vocês. Então, a gente trabalha muito essa mentalidade dentro da consultoria. A maioria que eu acho que faz parte do Marcados. Então, lá dentro vocês têm muita gente para se juntar e começar a trabalhar junto. Ninguém precisa entregar nada sozinho, tá? É isso. Quem tiver interesse na consultoria, me chame lá no privado, tá? Que a gente conversa. Eu ia falar pessoalmente, mas não é pessoalmente, né? A gente conversa de forma individual. É isso, meus amores. Temos. Cansada, preciso dormir agora. Tchau, gente. Espero que tenham Gente, gostado. obrigada pela presença, tá? E me chamem lá no Instagram quando fizerem os projetos, mandem um link lá do portfólio que eu vou adorar ver todo mundo criando projetos com sensorial. Beleza? Verdade. É verdade. Mandem no nosso. Eu não vou desativar esse grupo da Masterclass. Façam um sensorial e mandem lá no grupo. A gente quer julgar o sensorial de vocês. Que horror, não. A gente vai. Não é pra ser Julgar no bom intencional, gente. sentido. É falar, nossa, tá muito legal, o seu cliente vai adorar. É isso, gente. É isso. Tá bom, tá ótimo. Mas Mas obrigada assim, pela presença, gente. Boa noite para vocês aí. Bom descanso. Beijo, tchau.